adiantar o processo de uma ideia que cada um de vocês agora vai plantar na cabeça de vocês. E a ideia é a seguinte: nós precisamos de mais ideias. Então a ideia é ter ideia. E vamos conversar. Traz para cá. Vamos sentar. Vamos verificar com as outras. Pô, porque é o seguinte, eu não tenho a verdade absoluta. Você não tem a verdade absoluta. Agora, se a gente pegar a minha ideia com a sua ideia, nós vamos criar uma terceira ideia, que pode se juntar a uma quarta ideia. E virou uma rede neural. E mudou o sistema político. Sidney, por favor, apresenta a sua ideia. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Se eu soubesse que ia ter essa oportunidade, eu tinha me preparado antes, formalmente, para poder dar uma sequência, né, para dar um bom entendimento. Mas me fez pensar das oportunidades. Eu deveria já andar, né, eu deveria ter trazido meu iPad, o cabinho para ligar no DataShow, que já estaria mostrando tudo para vocês de forma simples. Mas, né, a gente vai aprendendo. Eu não estou aqui assim como dono da verdade, né? Então, assim, eu vou apresentar uma experiência, e uma experiência parece que está sendo nova, né? Eu acho que as oportunidades ou a história do país e do mundo acontece por acaso, e aí nesse por acaso a gente está dando sequência numa coisa que parece ser bacana. Bom, então assim, eu estou como pré-candidato a prefeito de Chapada de Guimarães, sou morador há 12 anos, mas eu não vou contar aqui toda a trajetória como que chegou nesse momento. Eu já vou agora no ano de 2016 para a gente dar sequência. Quando eu me filiei, é a primeira experiência partidária. Quando eu me filiei à rede, a início era para que eu pudesse colaborar ou disponibilizar um trabalho acadêmico de uma pós-graduação que eu finalizei nesse ano, né, de gestão pública. Então, apenas para alimentar um portal, uma ferramenta da rede. Esse era o ponto inicial. E aí as coisas foram acontecendo, e hoje como pré-candidato a prefeito. Muito bem. A ideia, o que eu vou apresentar para vocês, não é só minha. Nós temos a rede municipal, somos em 11 pessoas, e construímos dentro dessas 11 um grupo de trabalho, e ali começamos a discutir. A princípio, quando nós, de alguma forma, nós gostaríamos de modificar ou melhorar a Chapada dos Guimarães, o nosso objetivo inicial era apenas criar um documento, e esse documento nós iríamos entregar a cada pré-candidato do município. Não tínhamos interesse, né, pelo menos formalmente dentro do grupo, de ter candidatura própria, né, ou pré-candidatura. Então esse documento nós chamamos de diretrizes e recomendações. Cada pessoa foi contribuindo com algumas ideias. Eu, como sou formado em administração há 26 anos na área empresarial, claro, a minha maior ideia, as que eu pude colaborar, foram na área de gestão. Coisas que eu acreditava ser interessante e importante para o município ou para o país, que tinha que ser colocado. E aí, quando surgiu, então, a filiação com a rede, entre aspas, o Heron, o Renato, a Wellen, o Arquimedes também influenciou bastante, me colocaram assim: você vai ter carta branca para pensar a Chapada dos Guimarães. Então, eu não acreditava numa possibilidade de vir alguma ordem, um alinhamento nacional ou estadual. Eu acho que o município tem os seus problemas e nós temos que pensar o município, né? Nem sempre é igual ao município vizinho, ou muito menos diferente, igual ao país. Então, nós temos que pensar o local, o município. E aí ele falou: não, vocês podem pensar e fazer o que vocês quiserem. Então eu chamei isso de carta branca. Bom, dentro das diretrizes que nós colocamos, nós chegamos ao final com 80 diretrizes, separado em 12 setores. Nós dividimos setorialmente, né? Então tem diretrizes lá para educação, para a saúde, segurança pública, para o turismo, a cultura, assistência social, para o esporte e lazer, para o desenvolvimento econômico. Agora, por último, esse 12 virou 13, nós criamos um novo setor de transparência, que nós estamos pensando o que ser melhorado. Então, tudo isso nós criamos esse documento, e aí, às vésperas de liberar esse documento, né, numa nova reunião, novamente, do grupo de trabalho, foi colocado: poxa, mas será que os pré-candidatos irão pegar esse documento, ler e concordar e levar à frente? Né? Claro, eu falei: não, poxa, vamos pegar a assinatura, levar no cartório, e aí depois, claro, não é nenhuma segurança, né?
mas depois nós mostramos esse documento assinado e perguntar por que ele não está fazendo. Bom, afinal de contas, nós achamos melhor lançar um pré-candidato para que nós pudéssemos levar à frente todas essas ideias. E aí, falando um pouco das diretrizes, o que chamou a atenção dele, eu quero já antecipar que nada que nós estamos fazendo está sendo, tudo nós estamos enviando para quem está dentro do grupo Rede Filiados de Mato Grosso. Se olhar o histórico do WhatsApp, tudo nós estamos publicando lá também, estamos enviando, né? Mas muito bem, quais são essas diretrizes? Dentro de todas essas áreas, o que mais está chamando a atenção são as diretrizes da ordem de gestão pública. Então, nós estamos falando que são algumas bandeiras, né? Dentro dessas diretrizes da gestão pública, são 9 diretrizes, mas 3 são as principais. E essas 3, nós estamos batendo o pé, não é ser radical, mas batendo o pé que nós não mudamos. Vocês saberão daqui a pouquinho quais são essas 3. Desde o dia 20 de junho, quando nós começamos a pré-campanha, e começamos de forma com site no ar, ligado à rede social, com entrevista, com vídeos, todos os pré-candidatos ficaram mudos e surdos e olhando assim assustados. A população, toda hora eu recebo comentário falando, mas cadê o Ministério Público? Propaganda fora de hora, aquela coisa toda. Não, nós lemos muitas vezes a legislação e entendemos que isso é permitido sim. Então, a conclusão é que, como eu nunca participei de nenhuma campanha, eu não sei a forma antiga de se fazer. Eu aprendi a nova e estou fazendo essa nova. Então, tudo que nós estamos fazendo, eu tive reuniões dentro do Ministério Público do município, com o promotor do meu lado, e eu falei mais ou menos o que eu vou colocar para vocês, eu falei para a plateia, e ele, no final, as pessoas achando que ele ia me prender, eu até falei, olha, o senhor pode até me prender aqui, mas eu acho que eu estou na minha razão, e no final ele levantou e falou, não, ele está correto, é permitido sim, e ele tem que apresentar para vocês as ideias. Então, assim, é que o prazo da pré-campanha está acabando, né? E tem gente pensando em começar agora a campanha, e nós já estamos aí há quase um mês fazendo esse trabalho. Bom, mas então voltando às 3 diretrizes principais que nós acreditamos ser necessárias para o município. Ainda dando um pouco de expectativa, vários partidos já nos procuraram pedindo para nós tirarmos esse essa pré-campanha, ou saímos como, não entrarmos mais como candidato a prefeito, isso, né? Porque o que nós estamos dizendo está atrapalhando, está fazendo as pessoas pensarem, né? Como que é? O que é isso que vocês estão falando? Isso atrapalha todo mundo, o sistema atual, né? Eu vou explicar o que é, só estou dando uma expectativa. E nós não aceitamos nenhuma das propostas de tirar fora essa pré-candidatura. Não, você tem que ser vereador. Ok, ótimo, obrigado, mas não nos interessa. Nós vamos até o fim, agora como pré-candidato a prefeito, nós não iremos fazer coligação. Na verdade, tem um único partido, até agora, que nos procurar, que sinalizou interesse em coligar, e nós seguimos essas ideias, né? Os outros, ninguém aceita isso. E quais são? Bom, vamos lá. A primeira, sobre a gestão participativa. Acreditamos que toda a gestão do município tem que ser participativa junto com a população. Aí vem assim, mas isso é lindo, mas isso não funciona. Olha, isso eu estou ouvindo, né, das pessoas a todo momento. Isso é lindo, mas não funciona. Como que você pensa em fazer uma gestão participativa? Nós acreditamos que é uma forma simples, organização. Se nós conseguirmos organizar as associações, os conselhos, as cooperativas, todo o município, os bairros organizados, nós conseguimos que esses elos funcionem e as informações fluem, né? Isso é o quê? Gestão de produtividade. Existem ferramentas que ajudam nisso. Não precisa controlar isso no papel, que é uma loucura. Mas existem ferramentas online que ajudam a gestão participativa. Nós temos que ouvir, né? Outra coisa que as pessoas falam lá, mas o povo não sabe o que quer. Mentira. Porque se eu vou na casa do Heirão, o Heirão sabe muito bem o que ele necessita. Então nós acreditamos que o município é uma extensão da nossa casa. E se eu for na casa do Heirão, eu falo, Heirão, eu acho que você precisa pintar isso aqui, toma quietinho para pintar essa parede. Mas não é isso que ele precisa de outra coisa. Então nós temos que ouvir o que a população quer e seguir as políticas públicas dentro do sentido do que eles querem, né? Ou seja, de baixo para cima. Então esse é o primeiro ponto, que não tem muita novidade, né? Bom, assim, o segundo
ponto é sobre uma reestruturação da prefeitura. Hoje o município tem 10 secretarias e nós apresentamos uma proposta de diminuir para 7 secretarias, para ser mais enxuta e mais ágil, né? Essas 7 secretarias já mudaram um pouco, porque surgiram tantas informações, que vocês vão entender de onde que vieram essas informações daqui a pouco, que nós começamos a melhorar essa nova estrutura. Muito bem, então com essa nova estrutura das secretarias, aí vem o terceiro ponto, que é o que ele adorou, né? Que é a questão dos secretários das secretarias e secretarias adjuntas não serem mais de indicação política ou de escolha do prefeito, do vice, do vereador, do governador, do deputado. Isso acaba. O que nós estamos colocando é que quem quer ser secretário ou secretário adjunto, que nós chamamos de primeiro e segundo escalão, tem que se candidatar. Então, a partir de agora, se o Heron quer ser o secretário municipal de turismo, muito bem, Heron. Então, você vai apresentar para nós o seu currículo, a sua formação acadêmica, para ver se está de acordo. Queremos saber a sua experiência. Depois que ele passar por esse filtro, ele é entregue para o Conselho Municipal de Turismo. Se temos 3 candidatos, os 3 estarão numa reunião do Conselho Municipal e o Conselho vai apontar qual secretário que ele deseja. Então, com isso, acaba essa coisa de entrar pessoas sem capacidade dentro de uma pasta e aquilo fica emperrado sem poder evoluir, né? E não é isso, eu escuto muito lá, mas peraí, você está dando poder aos conselhos municipais. Claro, isso não é nada de novo, porque eu até imaginei, quando nós começamos a soltar essas ideias, eu achava que os conselhos municipais eram consultivos, e eles não são, a grande maioria já estão deliberativos. Eles não sabem o poder que tem. Quando sai, olha, eu participei do Conselho de Turismo durante muitos anos, e nós saímos da reunião do Conselho com uma pauta, com a ata, com alguma definição, ficava sempre aquela dúvida, mas será que isso vai para frente? Nossa, gente, era tudo questão de maturidade. Vai para frente sim, e o Conselho tem poder, ele tem hoje, não estou inventando nada, ele tem o poder de parar, de dar sequência de qualquer coisa dentro do município. Só que as pessoas não sabem disso. Então, a nossa estratégia é dar-se poder a esses conselhos. Hoje no município tem 25 conselhos, até onde nós levantamos. A grande maioria desarticulada, não funciona, diretoria parada, vencida, né? Não estão fazendo reunião, mas esse é o ponto principal. Formalizar, né? Reorganizar esses conselhos todas as pastas com seus conselhos. Tem pasta que tem mais de um, de saúde tem o conselho de vamos falar de educação, ele tem o do transporte escolar, da merenda escolar e o conselho de educação e mais alguns. Então assim, tem pasta que tem mais de um conselho. E eles têm que estar aptos e prontos e organizados. E aí o ponto principal é isso, são os secretários e os secretários adjuntos serem escolhidos pelos conselhos. Aí agora vem mais um outro ponto, né? Que uma coisa vai puxando outra. Nós não vamos conseguir ter sucesso se tudo não estiver alinhado ou interligado. Uma grande pergunta é, lá nós iremos lançar candidatura apenas na majoritária. Nós não teremos candidatos a vereador. Aí todo mundo fica, mas aí isso é maluco, como é que vocês pensam que vão fazer gestão com o executivo, sendo que toda a Câmara Municipal será oposição? Tranquilo? Por quê? Primeiro, dentro dos conselhos existe a cadeira do vereador, ele tem que participar das reuniões. Mas digamos que ele não vá em nenhuma reunião. Muito bem. Os projetos que poderão ter a necessidade de votação não serão projetos do prefeito, do vice-prefeito ou de alguém do partido. Os projetos serão dos conselhos. Então nós imaginamos que no dia que tiver uma sessão e aquele projeto necessitar de votação, claro, tem que estar o prefeito sentado lá olhando para cada vereador e no mínimo os conselheiros junto, porque não é mais um projeto de um ou do outro, é para a cidade. Aí você imagina que seja qual for o partido do vereador, que ele vai ser contra aquilo ali, ele pode até ser na hora, mas ele não vai ter argumentação, porque é uma coisa que está vindo do povo. Então, o que nós estamos colocando é fazendo a gestão com o povo e para o povo. Né? Então, essas coisas, e as pessoas começam, no momento que faz essa pergunta, mas como vocês vão fazer gestão dessa forma? Aí nós explicamos, mobilização popular, as pessoas participarem das sessões,
puxa, você tem razão, né? É isso mesmo. Então, assim, é que todos estão tão acostumados com uma forma atual que a forma correta e deveria ser a usual acaba sendo uma inovação. Mas não é inovação, é colocar as pessoas no devido lugar, fazer as coisas de forma correta e simples, né? Então, assim, qual que é a nossa estratégia? Então, no dia 20, eu já vou adiantar aqui para vocês, não temos nenhuma preocupação de que as pessoas copiem. Eu acho que isso tem que ser levado à frente, né? Tem que copiar mesmo. A nossa estratégia é que, mesmo que o Sidney não seja eleito, né, se passar pela convenção, se passar lá na campanha, aquela coisa toda, que pelo menos, é o que eu peço para as pessoas, escutem, olhem essas propostas que nós estamos chamando e cobre isso do seu candidato, quem você queira que entre na prefeitura, para que ele leve à frente. Se isso acontecer, já ganhamos, já estamos satisfeitos, né, e a coisa vai fluir naquela cidade, porque tudo isso é para ver a cidade desenvolvendo e crescendo. Não é um projeto de poder. Eu não tenho nenhuma vontade, né, de ter poder de alguma coisa. O que eu quero é que a cidade flua, para que os nossos negócios fluem, para que a população melhore, né? Eu fiquei 18 meses fora fazendo essa pós-graduação e eu voltei para a cidade e ela continua no mesmíssimo lugar. Não houve nenhuma evolução. Então isso não pode acontecer. As coisas têm que ser melhoradas sempre, né? Bom, então assim, já estou com a garganta seca, mas é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. A estratégia é ser o diferente ou o contraponto, né? Todos os atuais pré-candidatos da cidade têm algum tipo de envolvimento político ou da gestão passada ou retrasada, e nós estamos exatamente aqui do lado. Não tive nenhum tipo de envolvimento político na cidade e as pessoas estão olhando, nossa, o que esse cara está falando, né? Por que os outros não falam? Por que eles não falam isso? Porque nenhum, no momento que eu comecei a soltar essas informações, nenhum falou nada assim, Sidney, para, você é maluco, né? Nenhum, eles ficam quietos, ouvindo. Ou, né, isso eu ainda não tenho conclusão, ou nós somos um peso morto, e isso aí, para eles, já esquece-se, Sidney Varandas, esquece, né? Ou isso está dando muita confusão, eles estão pensando como trabalhar com isso, né? Eu ainda não tenho essa informação na mão, de como que eles vão lidar com tudo isso. Então, hoje o desafio é espalhar cada vez mais essas informações, né, para que as pessoas possam conhecer e começarem a querer essa mudança, essa nova forma de fazer gestão. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Acho que as perguntas são bem válidas. Por favor. Só que, mas vamos supor que o senhor ganha lá, como vai nomear o secretariado? Vamos lá, muito bem. Então, olha só, nós temos aí a eleição no dia 2 de outubro e depois a posse dia 1º de janeiro. Temos período de 3 meses. E tudo isso é perguntas que me fazem a todo momento. Eu dou uma atravessada na praça, já vem as perguntas. Eu tenho que estar pronto para responder. Então, como nesses 3 meses? Eu comecei imediatamente. Eu já procurei a casa do conselho, já há umas 2 ou 3 semanas, para saber a situação que ela está, porque essa casa do conselho é onde se reúne todos os conselhos municipais. E estava uma bagunça. Houve chuva, infiltração, molhou todos os arquivos, ninguém tinha nada, não sabia de nada, e os arquivos se abrem assim, aquele cheiro de mofo. Então nós já corremos, né? Fomos atrás de cópia de todas as leis, de todos os conselhos atualizados, já entreguei na casa do conselho. Agora, eu estou dando um apoio necessário e dentro das nossas possibilidades. A casa do conselho está chamando todos os conselhos para se reunir, aquele que está com a diretoria vencida, fazer nova eleição. Assim, é papel da casa do conselho, que é uma pessoa só que tem. Semana passada não tinha tinta para impressora para fazer a impressão do ofício. Eu corri lá, dei um jeito, ajeitei a tinta, levei lá, olha, faz a impressão desses ofícios. Então, assim, imediatamente nós estamos ajudando para se reorganizar o conselho. Mas digamos, aí nós temos ainda 60 dias, né, para as eleições, digamos que no dia 3 de outubro não esteja organizado. Então, o primeiro papel é, claro, convocar para quem deseja ser secretário ou secretária adjunto, pode se candidatar e terminar de organizar os conselhos, porque essas pessoas só serão escolhidas por eles. E aí sim, os conselhos vão ter que se reunir, se organizar para receber esses candidatos, e aí eles vão escolher quem deseja como secretário. Fizemos já uma programaçãozinha, esperamos que até o final de outubro já esteja pronto esse time, né? E aí sim fazer a transição, todo esse trabalho aí para frente que tem que ser feito.
Sim, deixa eu perguntar para você, Claro. fiquei curioso agora. E se um rapaz, uma pessoa que é oposição a você, que foi eleito prefeito, se candidatar e for eleito para ser secretário seu, como é que você vai lidar com isso politicamente? Olha, nenhum problema. Só, nenhum. só completando a pergunta Sim, aqui. por favor. Os cargos são de confiança, são ordenadores de despesa. Sim. Né? São ordenadores de despesa. Você vai colocar uma pessoa que você não conhece, a confiança, a honestidade, claro, dela com relação a dinheiro mesmo, Sim, ao trato sim, com o dinheiro sim. público. Sim. Completando a pergunta. Sim, não vejo problema nisso. A questão, porque essas pessoas, só para responder, essas pessoas, elas serão avaliadas antes, né? Independente de partido, independente da classe social, independente de nada. As pessoas ficam perguntando, um estudante pode ser? Pode, se ele tiver capacidade, pode. Um vereador pode ser candidato? Pode, ele sai da Câmara e você não vai se candidatar para ser um secretário. E o secretário atual? Agora começa a perguntar, quem está na pasta atual pode? Claro, se ele estiver fazendo um bom trabalho e o conselho avaliar que ele deva continuar, continue. Acho que isso vai se criar uma confiança, porque nós não podemos também falar, não, eu vou botar as pessoas que eu confio para poder assumir esses papéis, mas de repente as pessoas que eu confio não têm a capacidade técnica de assumir um trabalho desse. Aqui primeiro e voltamos lá e depois aqui. Vamos resumir, você vai ser, obrigatoriamente vai ser eleito quem entende daquilo que foi designado a fazer, né? Quem? Que foi designado a fazer, Certo. através sendo eleito. Isso. Certo? Tá, uma outra pergunta. Você não passou ainda para nós, né, mulheres da rede, qual o seu projeto feminino dentro de Chapada? Feminino dentro de Que Chapada. envolva as mulheres, porque né, temos que ir dentro da política. O que você está levando lá como projeto, certo? Para atrair as mulheres para elas façam parte da política dentro de Chapada. Então, gente, olha só, eu confesso, assim, é uma pergunta nova, né? Desses 40 dias é uma pergunta nova. Nós criamos, como eu disse, 80 diretrizes separadas por setor. Nós iremos soltar agora, essa semana, as diretrizes... Nós iremos soltar essa semana as diretrizes do turismo. Então, nós estamos colocando uma a uma, para as pessoas conhecerem as propostas. Mas, tirando as diretrizes de gestão, todas as outras, elas são propostas mesmo. Por quê? Quando eu falo lá que o turismo precisa do investimento A, B e C, é apenas propostas, porque depois o Conselho Municipal de Turismo vai ter que escolher quais são os projetos que eles querem. Porque se o Conselho tem os representantes, são pessoas aptas. Aí, claro, dentro do Conselho, eu acredito que tem a participação feminina para poder apresentar o que decide, o que eles desejam para a cidade. Então, o Conselho que vai apresentar os projetos. Se surgir, olha só uma coisa, se surgir um projeto do governo do Estado que conversou direto com o Poder Executivo Municipal, não é que o Executivo Municipal vai falar, então tá, vamos fazer. Não, vamos ver qual é o conselho correspondente, esse conselho vai avaliar e falar, ok, vamos fazer. Sabe por que isso? Porque lá, eu não sei se acontece nos outros municípios, é normal um deputado, digamos, estadual, ele vir falar, eu vou mandar uma emenda parlamentar para fazer tal coisa. Mas é o que ele quer, ele não consulta o que a cidade precisa. Então isso nós vamos inverter, nós vamos ter lá a relação de projetos necessários e prioritários para o município, e quando o deputado sinalizar que tem um dinheiro, um recurso, ele vai escolher quais os projetos que ele quer investir, mas dentro do que nós escolhemos. Nós, assim, o executivo com os conselhos municipais. Então é tudo questão de uma forma diferente de visão para que a coisa possa acontecer. Deixa eu só pegar o gancho, só um minutinho, só pegar o gancho da pergunta. Eu acho que é muito pertinente o que você falou. Só que o que eu imagino é que a ideia que nós estamos plantando aqui agora, a gente vai debater sobre isso, né? A gente tem que trabalhar a ideia invertida. Então, assim, não é o poder executivo que tem que fazer propostas e criar projetos voltados para a mulher. Eu acho que são as mulheres que têm que começar a desenvolver as ideias e trazer para o executivo. Exatamente. Porque é exatamente nesse momento em que, da forma como o Sidney colocou, que eu acho que é fantástico, sabe? Vão acontecer, por exemplo, casos de que
que a oposição vai apresentar um candidato a uma pasta? Sim, mas não tem problema. Ah, mas como é que eu vou colocar esse cara lá se eu sei que o cara é bandido? Não, peraí. Existem alguns critérios que são muito importantes na hora que você vai apresentar seu currículo. Um deles é os seus antecedentes criminais. Ah, mas o cara tem ficha suja. Desculpa, mas... Não tem espaço aqui. Exatamente. Réplica, peraí, eu preciso... Peraí. Ó, é o seguinte, eu vou te passar a palavra. A questão da mulher, eu gostaria de dar uma fala também. Ó, é o seguinte, eu quis dizer, ó, talvez você tinha uma pergunta. Projeta. O que você, o nobre pré-candidato, já está buscando fazer, o que você falou? Não é a mulher que tem que apresentar, a mulher tem que apresentar, mas tem que chamar as mulheres, tem que despertar o interesse, tem que abrir essa visão, entendeu? Trazer, certo? Porque senão vai continuar no mesmo. Duas mulheres eleitas e 40 homens eleitos no conselho. Eu digo assim, eu acho que tem que trazer as mulheres mesmo. Aí caberia, acho que respondendo, eu estou entendendo o que você dizer, caberia dentro da representatividade do conselho ou dos conselhos ter um número de 30% do sexo oposto, talvez. Aí teria que ter uma pequena mudança na lei dos conselhos para poder contemplar. Deixa eu só fazer um comentário aí, como pré-candidato também, para você. Essa senhora, já voltamos, ela falou primeiro, a senhora voltou. Pessoal, não me parece muito difícil essa questão da cobrança em relação, se for um bandido. Quando você divide o poder, você está dividindo também a responsabilidade. E se ficar claro para os conselhos que eles terão essa responsabilidade, eles serão penalizados por isso, eles serão cobrados. E a comunidade, a sociedade deve saber disso. Porque se todo mundo... Agora, existe um secretário de não sei o quê, Alguém aqui conhece os secretários? Tá? Então, se a sociedade souber quem é responsável por essa coisa, a quem cobrar, já vai melhorar bastante. E esse secretário, ou secretário adjunto, ou secretária, ele tem que ter produtividade. Se ele não fizer o que o conselho está coordenando, o conselho reúne e fala, olha, obrigado, mas você está fora e vamos ver o outro da lista para dar sequência. Porque ainda assim é um servidor. Exatamente. Né? O que acontece é que esse sistema, eu queria até parabenizar você, Sidney, esse sistema, essa ideia, ela é maravilhosa. Por quê? A partir do momento que você pega, atribui a função ao conselho, você exime dessa culpa. Você estabelece as regras, lógico, tem que ser bem estabelecidas, né? Não ter ficha suja, ter a capacidade técnica para estar naquela pasta. E a partir do momento que você não escolheu e foi sim um conselho e aquela pessoa errar, não foi você como prefeito que fez uma escolha errada. É o conselho que escolheu o representante. No fim, mesmo que aquela pessoa tenha feito algo de errado, ela não vai macular a sua imagem, porque não partiu de você essa ideia. E outra coisa, esse sistema é interessante como a rede se conecta, não só pela internet, mas pela afinidade de ideias. Porque antes mesmo de eu entrar na rede, eu tinha apresentado lá em Várzea Grande um projeto parecido, né, 2 projetos parecidos, um chamava Voz do Povo, que a gente está dando início nela. Eu conversei com o Heron também, o nosso, que a gente está apoiando em Várzea Grande, o William Cardoso, ele acatou essa ideia de fazer essa discussão da necessidade da população nos bairros e fazer o plano de gestão através dessa resposta, né? E o outro que não teve a oportunidade de iniciar, que é ensinando a votar também. Mas são ideias que você vê, se olhar a pedra fundamental dela, elas são realmente muito similares e partilham do mesmo princípio. Exato. Essa forma de escolha do seu secretariado já é parecido com a forma de escolha dos ministros do Supremo, não é? Que passa pela sabatina da Câmara Federal. É a sabatina, exatamente. Isso. Se transforma no conselho. Eu acho que só ele aqui é assim. Deixa eu só fazer não é uma contribuição.
discussão, nós temos que entender, você particularmente em Chapada, tem uma grande representação do que seja a questão ecológica, que nós não estamos fazendo nós não teremos uma discussão só de idoneidade pessoal, nós teremos uma discussão de filosofia de vida. Cuidado de você colocar um conceito que seja dominado por pessoas que querem derrubar o cerrado e plantar soja em Chapada dos Guimarães. E se você não tiver um filtro que coloque, poderão as pessoas eleitas desde que obedeçam tais princípios. Do contrário, você está abrindo mão do que nós estamos buscando. Porque eu não vou negar, eu quero o poder. Eu não abro mão, já falei para o prefeito de Sinop, eu não abro mão do poder de ditar os princípios das políticas públicas que a rede tem. Porque eu não estou sendo lá um gerente para somente comandar a prefeitura do jeito que o agronegócio quer, o grande empresário quer, das escolas particulares quer. Eu vou comandar a cidade nos princípios que a rede estabelece. Aí sim, entendeu? Quer dizer, nós temos que ter os princípios e as pessoas que vierem, elas têm que se coligar àqueles princípios. Porque, do contrário, preste bem atenção, nós estaremos, e você é feito de administração, você está pensando muitas vezes como isso, nós estaremos colocando um executivo, um gerente da cidade, que ele não vai definir os princípios da cidade, de como as políticas, ele vai simplesmente gerenciar executar o que é. Mas nós, antes de tudo, na função de político, nós temos o poder, estamos atrás do poder porque para nós ditarmos as políticas públicas, Chapada não tem condição, o conselho vai ter um conselho lá, só que ele tem uma causa prévia, não pode desmatar. Pronto. Aí sim, aí eu concordo, que aí você bate no teto dos princípios. Eu acho esse questionamento. Eu acho mais contra a gestão participativa, né? Eu acho é o primeiro item, primeira diretriz. Só queria chamar a atenção para evitar essa questão de culpa, não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade. Eu acho que o debate, você viu como que a gente colocou o Cine aqui uma experiência e já foi inovador e já deu um debate legal. A questão da rede em rede é isso mesmo, acho que a gente tem que, agora vamos tentar programar isso daqui, umas rodas de conversa com mais frequências. A rede, tanto nacionalmente como estadual, está em base de construir uma plataforma para justamente esses diálogos ir para a sociedade, como costumo falar, se o Sidney for o prefeito em Chapada, ele vai estar conectado com o Rui em Sinop, vai estar conectado com o prefeito lá de Salvador, os vereadores aqui, pode pegar um projeto bom lá de Salvador e implementar aqui. É como a gente sempre costumamos falar, a roda, a nossa líder maior até fala, a Marina, a roda já está pronta, você não precisa inventar para fazer a roda. Então os bons projetos políticos já estão prontos, falta o que? Gestão e implementação. E essa ideia do Cid, que é uma ideia que vem a calhar com a questão da rede, eu acho que a gente vai dialogar, mas agora eu venho apresentar aqui o grande palestrante que chegou, consideração finais então. Bom, então tudo isso está no site sidneyvaranes.com.br. Lá tem um link para todas as redes sociais, todas as propostas estão lá. Estamos trabalhando com vídeos. As perguntas que são feitas, raramente eu respondo para a pessoa. Eu criei um estúdio em casa, nós gravamos a resposta e publicamos para que ela seja compartilhada. Sempre, hoje à tarde, eu tenho lá 10 vídeos para gravar, que são 10 perguntas que me fizeram essa semana. E aí uma coisa interessante é que as pessoas estão mandando sugestões. Não para o WhatsApp, não para os e-mails. Poucas sugestões vêm no comentário no Facebook, porque parece que as pessoas não querem se envolver ou mostrar que está nos apoiando. Mas por fora, muitas pessoas estão entrando em contato. Pessoas até, inclusive, que são candidatos a vereador de outros partidos. Falando, gente, só complementar. Essa é a ideia certa. Então, independente do meu candidato a prefeito, nós vamos nessa sua linha e vamos te ajudar. Então, isso está acontecendo. E eu queria aproveitar, só para encerrar, quem de vocês gostaria assim, de fazer parte desse material? Hoje nós temos lá um grupo de trabalho, que nós pensamos tudo isso antes de começar a publicar, mas gostaríamos de ver mais pessoas novas, né? De repente, nós ali da Chapada estamos precisando assim, escutar mais, ouvir mais o senhor, né? Poder fazer parte. Tem hospedagem na cidade, alimentação. Então, assim, nós podemos combinar isso aí, de passar umas férias na Chapada conosco lá, tá? Fica aí o convite. Dá licença, se você assumir aqui publicamente que um dos eixos principais
já começarmos a colocar que os conselhos municipais terão que ter aqueles 30% lá, equivalente? Não é isso? Não, é face to face, é igual. É debate das ideias em igualdade de condições. É isso que a companheira sugeriu ali. Exatamente. É uma ideia. Beleza. Inovadora. Porque é o tempo de hora que ela colocou. Beleza. No final de semana não vamos chegar, né, Cláudio? Obrigado, Cidade. Acho que gostaria de chamar o senhor Luciano agora, fazendo jus, que foi o grande mais que responsável pela nobre palestra do Leonardo aqui, para fazer a apresentação do Leonardo aqui. Acho que mais ele, obrigado, Luciano, que ele foi o maior incentivador para que esse evento estivesse acontecendo. Então nós temos que fazer jus a quem teve o maior incentivador. Então eu apresento o senhor Leonardo aí. E nós vamos agora escutar aí mais um pouco sobre governança. Então tá, bom dia a todos. Estamos aí recepcionando o Dr. Leonardo. O Dr. Leonardo a gente conheceu lá junto com a Marina Silva, né? E a Marina Silva, Dr. Leonardo pra cá, Dr. Leonardo pra cá. Eu falei, esse cara deve ser bom mesmo, porque a Marina ela ia falar alguma coisa, Dr. Leonardo, tá? Eu vou conversar com esse cara, deve ser bom. Não tem aquela propaganda, né? Cola em mim que você brilha, mas eu vou colar nesse homem. Né? Então, o doutor Leonardo, a gente conheceu lá em Brasília, né? E ele vai falar um pouco, ele já morou aqui em Mato Grosso, tem uma ligação com Mato Grosso, mas ele, como vocês sabem, ele possui doutorado em estudos políticos pela Universidade de Milão, Itália, é pós-doutorado em políticas públicas pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. Foi professor e pesquisador visitante da Universidade de São Paulo, Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, e na Harvard University, Estados Unidos. É professor de graduação em administração pública e de mestrado e doutorado em administração. É atualmente pró-reitor de planejamento da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Também atua como editor adjunto da revista de administração pública, RAP-FGV, e diretor de relações internacionais da Sociedade Brasileira de Administração Pública, SPAP, né? Tem experiência principalmente nos seguintes temas: análise de políticas públicas, administração municipal, participação cidadã, governança pública, desburocratização e reformas administrativas. É porta-voz da rede em Florianópolis, onde nós da rede aqui vamos fazer um tour lá, né, em Florianópolis. Já estamos conversando sobre isso, já estamos conversando. Só um adendo aí. Gente, esse homem, ele vive no formal, ele tem 250 anos. Ele tá com um currículo desse tamanho. Esse cara deve estudar desde antes de nascer. Pessoal, então vocês viram, né? À toa que a Marina gosta muito de vocês. Então, você, doutor Leonardo, seja bem-vindo Bom, faltou um item nesse currículo ali, que agora eu sou pai da Helena. Nasceu 4 meses e agora sim, agora vai. Sabe? Sobrou tempo, então. Agora acabou meu tempo. Sobrou tempo. Acabou o tempo de estudar, agora eu tenho que cuidar da Helena, que está lá em casa. Ontem, né, quando eu saí, ela assim toda sorridente para mim lá no aeroporto. Aí perdeu o voo. Por isso que você Fiquei atrapalhando, perdi o gol, eu estava mais perdido do que o bolacha em boca de banguela, né, cara? Meu Deus do céu, que sufoco, assim. Primeiro, assim, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu estava agendado para estar aqui às 9 da manhã e eu ontem à noite perdi o voo para Cuiabá. Estava lá, tive que dormir em Brasília. E assim, fiquei com o coração muito, muito partido. Liguei na sequência para o Luciano, porque eu queria realmente estar aqui desde cedo. Mas ainda consegui, né, agendar aqui com eles para eles fazerem uma apresentação, acho que um debate rede, estilo horizontal, para depois eu chegar e dar a minha contribuição, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer assim, demais, assim mesmo o Luciano, né, que eu conheci lá em Brasília, junto com a Marina. Eu acho que os seminários da rede são muito bacanas, porque a gente acaba conhecendo gente de todo o Brasil. E agradecer também, assim, aqui o elo do Estado, o elo do município, aqui tem o Heron, o Ellen, eu falei antes com o Renato também, que é o nosso pré-candidato aqui na cidade. Eu acho que todas as pessoas aqui são pessoas como a gente, que estão querendo sonhar um pouquinho e fazer um pouquinho diferente na política, né?
eu fiz uma apresentação, mas eu acho que vai ficar muito burocrática. Eu acho que eu vou ser um pouco mais espontâneo. Acho que eu vou conversar com vocês e se eu precisar de alguma transparência, eu vou passar, né? Pessoal, nós estamos passando, vocês todos sabem, por uma grande crise de representatividade, né? Uma grande crise em que as pessoas elas olham para os nossos representantes e não se enxergam nesses representantes, né? Eu acho que ontem mesmo, quando teve a eleição ali do Rodrigo Maia, eu acho que foi o Miro Teixeira que falou, que é nosso deputado da rede, esse é um dos piores, não, foi aquele, o Jarbas Vasconcelos lá da Pernambuco, são um dos piores parlamentos da história do Brasil, em termos assim, de qualidade individual. Ele mesmo falou, se tu pegar 12 ou 13 ou 14 pessoas ali naquele parlamento de 512, talvez tu consegue salvar uma outra pessoa. Nós abandonamos a política e a política foi invadida por pessoas que não têm um projeto, não têm um programa, não têm uma ideia, eles têm só uma vontade ou corporativista de suas corporações, ou uma vontade, pior ainda, individualista para usufruir daquele... Só o capitalismo tomou conta. Meio que um investimento, né? Então alguém investe numa empresa, o outro numa colheita, num terreno, eu vou investir na política, eu vou botar 200 mil para ganhar 1 milhão. É um investimento, né? Então isso, assim, eu sou da rede, eu acho que quem é da rede não compactua com isso, né? O nosso ideário, em primeiro lugar, é o programa, é o que vamos fazer para mudar essa política, né? E convidar as pessoas, essas que estão na borda da sociedade, essas pessoas que têm que voltar a ocupar a política, né? Nós como cidadãos, engajar outras pessoas, tem que ser simpático a outras pessoas, mostrar que a política, ela é uma coisa boa. A política não é essa nojeira que se transformou. Nós temos que convidar as pessoas e chamá-las para dentro da rede, ou chamá-las para dentro dos outros partidos, porque a rede não é monopolista da ética e da boa política. Existem bons políticos em todos os partidos. A rede nasce com uma proposta de manter isso no longo prazo, ou seja, uma sustentabilidade política do partido no longo prazo. Então, convidar essas pessoas a serem realmente receptivos, né? Eu vejo, às vezes, nós mesmos da rede, às vezes, cometemos alguns equívocos, assim, chega uma pessoa, se aproxima, a gente já bota um pé para trás, esse cara eu não conheço, esse cara está querendo chegar aqui para ganhar alguma coisa. A gente sempre tem uma postura um pouco reativa com relação a isso, nos colocando num patamar como se nós fôssemos os donos da moral e da ética. E isso não é. Nós temos que dar boa fé às pessoas e liderar pelo exemplo, ou seja, não adianta tu falar 30 cursos de formação para a pessoa, para ela ser boa, ela não roubar, etc., se tu não fizer isso. Se tu fizer o contrário, fizer uma política de clubinho, essa política não vai dar exemplo. Essa pessoa vai ver, isso aqui eu já vi no PMDB, isso aqui eu já vi no PR, isso aqui eu já vi em outro lugar. Tem que ser uma política que convide as pessoas e lidere pelo exemplo, né? Ele se inspirando nas lideranças e a forma que essas lideranças elas fazem política, né? Pois bem, o Luciano me pediu para falar uma coisa mais específica, né, Luciano? Que é a ideia de governança e controle social na administração pública. Bom, governança, pessoal, assim, só para a gente entender assim, de forma mais homogênea, governança é a capacidade de articular os atores públicos e privados em torno das políticas públicas. Então, governança não é governo. Governança é uma atividade que pode ser feita ou pelo governo ou pela sociedade civil. Quando você vai resolver um problema, desde uma enchente até uma seca, ou um problema de tabagismo, ou um problema de trânsito, o governo que estava sempre acostumado a usar a sua hierarquia, o seu poder de lei e de ordem e de finanças e de obras e fazer a política pública. A ideia de governança, ela extravasa isso, ela fala que o governo ele não tem que ser monopolista da política pública, mas sim ele tem que ser um articulador da sociedade. Articular com as ONGs, articular com as empresas, articular com os sindicatos, articular com os empresários, articular com o agricultor também. Articular com os atores sociais para resolver um problema público. E a rede tem muito essa postura. A rede ela não se posiciona como um partido de esquerda e nem um partido de direita. A rede fala o seguinte, olha, nós temos um programa, nós temos que fazer a recuperação de tal manancial.
social pode ser recuperado em parceria com o empresário também, com o agricultor também, com o ambientalista, mas não só por ambientalista, por todos nós que temos uma visão de resultado, resolver o problema público. Então a ideia de governança é essa, né? Não é usar a lógica de mercado, porque a lógica de mercado é o quê? É o interesse, o interesse em geral individual ou corporativista que faz com que as coisas se movam. Não é utilizar apenas governo. O que é o governo? O governo é lei, é chicote, é punição se não for feito tal coisa. É usar as redes de articulação. É usar a nossa capacidade de articulação com as pessoas para que essas pessoas se envolvam na política pública. Por isso que é muito importante, deixa eu passar aqui essa visão desses três elementos, né? O governo, o mercado e a sociedade. E a governança com a capacidade de articular esses atores em torno da... Obrigado. Em torno da resolução de problemas públicos. Pois bem, tem duas formas de fazer isso. Uma delas, eu vou falar hoje sobre um tipo de controle social dentro do executivo e outra dentro do legislativo, né? O controle social é a ideia de participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública. Isso é um conceito do Tribunal de Contas da União, né? Nós temos que mudar a nossa ideia de que o governo ele é que cede benesses, que cede benefícios distributivos, e sim que ele é um agente da sociedade. Isso é uma coisa tão profunda, que é até difícil para nós brasileiros entendermos, né? Acho que a gente foi criado historicamente com a ideia de que eu vou até a prefeitura para conseguir um benefício, eu vou até o vereador para conseguir um benefício. Olha só que profundo isso. Isso vai ser passado de pai para filho, e você percebe de que vai até a prefeitura para conseguir um benefício, como se aquela prefeitura, ou aquele governo, ou o governo federal, fosse uma mamãe que distribui doces para as crianças. Essa é uma visão muito arraigada ainda na gente, e nós temos que conseguir mudar isso. Mudar para esse sentido ali, entender a autoridade como um agente, como um empregado da sociedade. Então, cada um de vocês que será candidato esse ano, se coloque nessa posição. Se coloque na posição que você não está lá para distribuir picolé e dentadura e assim por diante, você está lá para fazer o que as pessoas mandarem você fazer, seja no executivo, seja no legislativo. Então, o controle social é isso, né? É os cidadãos serem envolvidos e tomarem o poder sobre a administração pública, seja no executivo ou no legislativo. É a cultura de paz. Isso aqui é uma maneira que a gente tem, no momento que tiver muita conversa, às vezes paralela, a gente levanta a mão, porque é melhor do que ficar fazendo chico, né? Então é uma maneira que nós até migramos na convenção. Uau! Aí a gente vai levantando. Bom, vamos adotar isso lá em Santa Catarina, mais gentil, né? Quando começa muita conversa paralela, alguém levanta a mão, aí outro vê, também levanta. Aí quando vê, todo mundo levanta a mão e todo mundo pode falar. Aí o palestrante não precisa. Então, se você não quer levantar a mão, está vindo a palavra. Muito legal. Então, assim, a gente conseguir mudar essa concepção dentro do controle social no executivo e no legislativo. No executivo, eu quero falar para vocês sobre os observatórios sociais. Vocês já ouviram falar em observatórios sociais? Ela está levantando a mão. Faz parte do Cuiabano. Faz parte do Cuiabano. Eu pensei que ela estava levantando porque tinha tendo barulho aqui, assim. Não. Nós temos hoje 19 estados que nós temos observatórios sociais. Também Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, tem acho que 10 cidades já. 10 cidades com observatórios sociais. A ideia do observatório social é exatamente a ideia de controle social e governança aplicada à administração pública. Nós temos várias formas de fazer controle. Nós temos o controle institucional, que é feito ou por controles internos da administração pública, chamados auditorias internas, ou controles externos, que é o Tribunal de Contas, né? Que o Ministério Público também faz controle externo sobre a ação da administração pública. Pois bem, o controle social feito pelos observatórios, eles são controles feitos pela sociedade civil. É a sociedade civil se organizar, montar grupos, ONGs, e essas ONGs elas venham a fiscalizar a boa aplicação dos recursos, né? De novo, não é uma
chamados birôs municipais. Eles já tinha 75 anos de idade a época que eu estava lá. Eu comemorei o 75 aniversário, agora já deve estar no 80º aniversário lá nos Estados Unidos. Desde a década de 20 e 30, a sociedade civil, as empresas, as organizações, sindicatos se reúnem, fazem uma vaquinha, vamos dizer assim, montam uma organização que consegue pagar uma estrutura mínima de um diretor, uma pessoa na finança, uma secretária, alguns pesquisadores, e essas pessoas fiscalizam dia e noite a aplicação dos recursos públicos da prefeitura. Isso é cada um dar uma pequena contribuição para fazer um bom uso do recurso público. Aqui no Brasil, o primeiro observatório social foi feito em Maringá, no Paraná. Lá eles tiveram uma grande crise municipal de uma prefeitura que estava roubando dinheiro público, e os vereadores que estavam cooptados com a prefeitura, e a sociedade, capitaneada no caso lá pela Associação Comercial, eles criaram esse observatório social, e outras entidades, igrejas, começaram a contribuir e montaram um observatório social para ser meio que um cão de guarda da sociedade para fiscalizar a boa aplicação de recursos nas prefeituras. Então, esse é um movimento, né, até esse símbolo, né, da lupa, e agora já existe o Observatório Social do Brasil, que é uma congregação dos observatórios sociais municipais, né, em geral os observatórios sociais eles estão localizados nos municípios. Eles fazem um conjunto de atividades, né, como monitorar o gasto público, monitorar as receitas, fazem pesquisa sobre, né, recursos humanos, sobre gasto de energia, gastos com saúde, educação, professor colaborador nas escolas, enfim, demonstram através de pesquisas informações para a sociedade. Realizam o chamado Policy Advocacy, né, que seria a defesa de causas públicas. Eles vão até o jornal, eles vão até os governantes, eles defendem causas públicas e projetos públicos para melhoria. Eu, quando apresentava nos Estados Unidos, a minha incumbência lá era fazer uma pesquisa junto com as entidades que envolve a questão de iluminação pública, para dizer quanto que custaria mudar todos os semáforos da cidade para LED, né, para aquelas luzes de LED, quanto que tempo custaria para o retorno sobre o investimento. Então faz aquela pesquisa, você entrega um relatório e faz aquilo chegar na Câmara de Vereadores para que eles, ou o Executivo, no caso, se a iniciativa for do Executivo, tome a iniciativa para fazer aquela mudança. Então é um agente de mudança local controlado pela sociedade. Só complementando a questão de Maringá, para vocês terem uma ideia, eles mudaram a questão, esse observatório mudou o sistema de monitoramento de trânsito na cidade. Dentro do observatório existe lá uma central, onde, por exemplo, se você vê alguém cometendo uma infração de trânsito, você anota a placa da pessoa, liga para o observatório, essa pessoa vai ser anotada lá, vai ser cadastrada a infração de trânsito, e se, por exemplo, essa pessoa se envolver num acidente de trânsito, ele vai ter um histórico lá de todas as coisas, das infrações que ele já cometeu, e isso entra no julgamento para ver se aquela infração, aquele acidente, se ele foi culpado ou não, em relação ao histórico que eles têm. Então, por exemplo, se o cara estaciona muito em vaga de deficiente, sim, aí o que acontece? Esse cara ele tem um histórico lá porque as pessoas denunciam para o observatório. Olha só, isso deveria ser uma função pública e o observatório vai lá e fala, olha, o setor público não está dando conta, nós vamos fazer isso e demonstrar essa informação. E, ou seja, o cidadão passou a ser o agente de trânsito da própria população. Exato, porque daí cada um do seu celular consegue tirar uma foto, consegue mandar para uma central e consegue fazer um controle social sobre isso. Na verdade, essa é uma realidade tão potente que ela está por trás de tudo que é lógica 2.0. O Uber é lógica 2.0. É o que? Não é ter uma pessoa com propriedade de um táxi para prover o serviço de táxi, ou então uma corporação com uma concessão. Não, cada um é um pouco taxista. Vocês conhecem o Airbnb? Aquele chamado sistema de hotéis, na verdade, totalmente descentralizados. A pessoa tem um quarto sobrando na sua casa, bota no Airbnb que aquele quarto custa tantos reais por dia. Você recebe pessoas na sua casa, na verdade, isso é um pouco hotel também. Compartilhamento de casas, compartilhamento de carros, a ideia de compartilhamento é isso daqui. E o controle social nada mais é de um compartilhamento de uma coisa que antes era feita só pelo setor público, ou pelo controle institucional, seja Ministério Público e Tribunal de Contas, seja também pelo controle interno. Diga, amigo. Como está fazendo o Rio agora com essa das Olimpíadas aí? Os hotéis da tudo lá cheios? Sim. Exatamente isso. O Airbnb é um sistema em que tu se cadastra, o dono de um apartamento
deixar minha casa, vou ganhar muito mais dinheiro com os turistas lá, porque estou cedendo a minha casa como um recurso para utilização como hotel. Né? Então, essa lógica, ela vai invadir a gente de uma forma tão grande, compartilhamento de roupa. Assim, daqui a pouco as pessoas não terão mais um guarda-roupa em que existem vários ternos, gravata, roupa e que daqui a pouco não é utilizado, né, Luciano? Tu deixa lá e daqui a pouco tu tens condições de compartilhar isso também. Isso já tem experiência acontecendo na Dinamarca, nos Estados Unidos, em vários lugares, e essa lógica de compartilhamento está chegando também aqui no Brasil. Então, outra coisa que os observatórios fazem é campanha na imprensa, né? Eles vão à imprensa, escrevem artigos, vão para a televisão, vão para o debate e denunciam, apontam soluções. Realmente é um movimento muito bacana que está crescendo. E como a nossa amiga lá falou, a gente tem aqui em Mato Grosso já tem observatórios sociais municipais e outros 19 estados. Então acho que só o Acre, o Amazonas, Roraima, Amapá, o Maranhão e o Ceará, que não tem ainda observatórios sociais municipais. Outros 19 estados já têm os observatórios municipais. São financiados por doações de projetos, né? Em geral, as pessoas que se envolvem no projeto doam, ou por seu tempo voluntário, ou então doam financeiramente. Em geral, empresas, associações doam, e também eles captam recursos com projetos, né? Captam dinheiro através de projetos. O Observatório Social do Brasil estima que já economizaram R$1 bilhão para os cofres públicos, desde aí, 10, 12 anos aí que eles já estão em plena expansão. E o primeiro Observatório Social Estadual está sendo criado nesse momento lá em Santa Catarina. Não temos nenhum Observatório Social das contas públicas do Estado. E eu sou professor lá do curso de Administração Pública, né? Nós criamos uma disciplina chamada Policy Advocacy, que é Defesa de Política Pública, em que os alunos escolheram uma causa, e a causa era criar um observatório social no Estado. Então eles já se articularam com várias entidades, assim, mais de 20 entidades já estão apoiando, e agora no final da disciplina, em vez de eles terem que entregar um trabalho escrito, que é o trabalho da disciplina do curso, eles estão entregando a formação de um observatório social em Santa Catarina. Isso é de uma potência enorme do ponto de vista assim, de associar a aula, né, o que se aprende em teoria, e fazê-los aplicar isso na prática. Diga, amigo. Na minha cidade, eu gostaria de comentar, na minha cidade, o que eu achei lá foi fazendeiros jogando a sobra de semente envenenada na selva dos peixes. Será que zela o peixe ou mata o peixe? Não sei. Eu vi isso lá, e é pouca gente que cuida disso. Então, a gente está observando, só não tem nada registrado, mas está observando dentro daqui. Vocês organizam, né? Não, eu acho assim, que se tem assuntos que estão aqui, a gente vai, né? Acho que tem que deixar a pessoa... Você quer ir nesse ping-pong ou você quer Não, eu acho que pode ter ping-pong, mas assim, eu estou falando dessa questão aqui, da gente falar do mesmo assunto. O companheiro falou, não deixa de ser observatório. Agora, como eu sou pouco conhecido na minha região, eu apresentei essa parte e apresento para que todos vejam, eu só quero mostrar pelo Arão, tem muito para amar. Uma folguinha, não no meio da palestra, uma folguinha, se vocês puderem passar para ver meu trabalho, quando desacompar, eu gostaria que passasse o meu trabalho onde que eu estou trabalhando lá na minha região. Eu não consegui ver essa relação, mas depois eu acho que pode avançar. Mas aí, professor, eu não vejo negócio dessas ONGs com bons olhos, não. Qual raça é que rouba essas ONGs? Desvia dinheiro de tudo quanto é jeito. Aqui é quem mexe com criança carente, com pessoa deficiente, tudo. Ou racinha que desvia o dinheiro. Assim, as ONGs, elas nasceram, como todas as organizações nascem, com boas intenções. Eu acho que a década de 70 teve um boom de ONGs que foram muito virtuosas e que foram crescendo na década de 80 e 90, só que chegou um ponto em que começaram a perceber que a modalidade de personalidade jurídica de ONG ela é uma oportunidade, que você não paga imposto de renda e você consegue ficar com os excedentes dos projetos, né? Ou seja, só remunerar um pouquinho mais o presidente da ONG, né? O diretor, e assim por diante, você consegue fazer esse tipo de manobra. Mas se a gente for parar para analisar friamente, existem não só a questão da ONG, mas, por exemplo, a lei da cultura. Qualquer coisa, assim, a lei Rouanet,
assim, eu acho que não dá para dizer as ONGs são ruins, as empresas são boas, o governo é ruim ou bom. Na verdade, existem governos, ONGs bons e ruins, né? A questão é, essa modalidade, da mesma forma que a rede, existem partidos bons e ruins também, né? Ou pedaços, pessoas ruins e boas também. Da mesma forma que a rede nasce com esses valores da ética, da transparência, sustentabilidade, são valores muito fortes dentro da rede, esses observatórios sociais também nascem com esse tipo de movimento. É possível que daqui a 10 anos, um observatório, sei lá, aqui no interior de São Paulo, o cara vai falar, sou diretor dessa ONG, vamos fazer um esquema aqui com o prefeito, para eu não fiscalizar demais, eu fazer mais propaganda e marketing da prefeitura do que fazer fiscalização. Isso é possível que vai acontecer. Agora, a gênese, a origem desse movimento é um movimento muito positivo, da mesma forma que a rede também tem um movimento positivo, e daqui a 10 anos a rede pode, se a gente não cuidar, ela daqui a 10 anos pode virar um partido como qualquer outro, certo? Então, a variável humana ali, como o nosso amigo aqui falou, a questão da política e do poder, mexe com os interesses das pessoas. Às vezes distorce para outras vertentes que não é o que é o real do início de como começou. Uma ONG, quando nasce, ela é feita para dar benefício para a sociedade civil. Doutor, é por isso que é importante a participação da sociedade. Se toda a sociedade estiver engajada, controlando, o pessoal vai furtar menos, né? Tecnicamente, do direito penal, furtar menos. Vai diminuir o índice de corrupção. Se está todo mundo observando, começa a diminuir. Exatamente. Eu acho que o exemplo de Maringá, eu tive lá várias vezes, eu acho que é fantástico o exemplo de Maringá. Porque a cidade mudou. Mas mesmo assim, eu lembro de Maringá, não diminuiu a droga, não acabou, diminuiu. A diferença que existe é essa. A gente não tem uma ilusão de que as outras vão ter uma vontade perfeita. Só um pouquinho, com licença. A gente vai, nesse momento, dar uma respirada e a gente vai seguir com a palestra, e eu acho que com a abertura do palestrante depois a gente pode, né, ao final, de repente, só para a ordem, a gente colocar as nossas opiniões, as nossas experiências, que são muitas mesmo, a gente precisa valorizar, mas eu acho que só para não perder a linha, a gente não perder tanto tempo, deixar isso para o final. Obrigado. Esse cara aqui mediador. É um gentleman, né, cara? Ele fala com calma. Eu sou mediador da paz. Dá pra ver que a paz está no coração desse cara. Então, assim, ó, isso aqui que a gente está falando não é solução do dia para a noite. Isso aqui é um passo entre 1000 passos que a gente tem que chegar para daqui a 100 anos a gente conseguir, através de educação, as pessoas se tornarem mais virtuosas, gerar uma cultura de controle social sobre a administração pública. Quando eu estou falando isso aqui, estou falando sobre finanças públicas, controle de gastos e assim por diante no executivo. Agora eu quero falar para vocês uma outra experiência que é a ideia de mandato compartilhado. Mandato compartilhado é a ideia de controle social sobre o legislativo, certo? Sobre os nossos legisladores. Então, o que nós temos hoje? Hoje a população elege um deputado, vereador, senador. Enfim, alguma coisa deu errada aqui. A população elege esse vereador aqui. Em geral, o que acontece é que o deputado, após 4 anos que ele está exercendo o mandato, ele perde o vínculo com aquelas pessoas que o elegeram, né? E isso é muito grave. Isso é a essência da crise de representatividade. É você chegar num Congresso Nacional e ter um Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados. Depois veio o vice dele também. E depois veio o vice dele, que é a mesma coisa. Ou tem o Renan Calheiros, me desculpe se alguém tem apreço, mas assim, tem o Renan Calheiros que, se você perguntar para a população qual é o índice de popularidade de um cara desse, é muito baixo. Cunha é muito baixo, mas esses caras mesmo assim conseguem se eleger. E mais grave do que isso, as políticas públicas que eles aprovam são a revelia daquela população. Então existe uma falta de sincronia entre o que a população quer e o que os nossos representantes colocam. Então a ideia de mandato compartilhado é você fazer com que o deputado, o vereador, o senador, ele sacrifique sua autonomia em função da vontade das pessoas. Isso é uma iniciativa
começando a crescer, como o Observatório Social está começando a crescer no mundo inteiro. A ideia de representação delegada, que é o deputado, o senador, o vereador, ele antes de votar em qualquer proposta legislativa, ele não vota só de acordo com a sua consciência ou não. Ele vota de acordo com a vontade daquelas pessoas. E daí existem mecanismos para você conseguir fazer essa extração dessa vontade das pessoas. Então, por exemplo, somos a favor ou contra o porte de armas? Somos a favor ou contra o aborto? Somos a favor ou contra a aprovação do IPTU aqui na cidade? Lá na minha cidade, Florianópolis, teve uma grande crise que a população como um todo estava reticente, não queria a aprovação do IPTU, mas os vereadores foram lá e aprovaram o aumento do IPTU. Inclusive um vereador que tinha uma popularidade muito grande, ele votou à revelia da vontade da população. Então, para haver controle sobre o que as pessoas querem, sobre o vereador, fiquei o santinho da minha campanha para deputado estadual, era um santinho assim, que na frente do santinho, na verdade, era um tabletzinho, que era um papelzinho assim, né? Um pedaço de papel, em que a pergunta era bem básica. Você quer mandar o seu deputado pela internet, sim ou não? Nós montamos um sistema eletrônico em que as pessoas se cadastravam e as pessoas que se cadastravam viravam co-deputados. O que quer dizer isso? Que cada pessoa ali cadastrada passava a ter poder sobre o meu mandato parlamentar. Então, nós chegamos ao final da campanha com 471 co-deputados em toda Santa Catarina. E esses co-deputados, eles não faziam campanha para o Leonardo, eles faziam campanha para o mandato compartilhado. Porque a partir daquele momento que a gente viesse a se eleger, aquelas votações que acontecessem dentro da Assembleia Legislativa não seriam o Leonardo votando de acordo com a sua consciência, mas sim as pessoas dizendo que, Leonardo, você tem que votar a favor desse projeto de lei, votar contra aquele projeto de lei, esse projeto de lei e assim por diante. Nós temos um sistema eletrônico e esse sistema eletrônico dava ali como enquetes virtuais, as pessoas votavam e determinavam o meu voto. A gente fez vários testes sobre isso, fizemos várias simulações e tivemos uma repercussão muito grande, assim, do ponto de vista assim, de repercussão no meio de comunicação. Foi mais de 20 notícias de jornal, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, em Santa Catarina mesmo, jornais interior, todo mundo colocava como uma das candidaturas que tinha um elemento diferente, que é o deputado se propondo a sacrificar a sua autonomia, o seu poder, daquilo que é mais valioso, que é o poder, devolver isso para a população. E isso vocês podem fazer aqui também. Você ganhou? Eu consegui 8 mil votos, precisava 15 mil votos. Então, faltavam 7 mil votos, eu fiquei na 7ª suplência. Louvável essa ideia, porque eu queria entender por que quem está aqui em Cuiabá como eleito, lá tem que ser eleito lá em Tangará, né? O voto lá do Rondonópolis, não sei de onde, sendo que é aqui, né? Entendeu? Sim. Né? As pessoas não conhecem a história do candidato, não está nem por dentro, mas o voto dele lá em Rondonópolis, lá em casa, como o Jefferson falou, vale para eleger ele. Então, essa ideia de mandato compartilhado é manter o eleitor sintonizado com aquela pessoa que elegeu e exercer o poder sobre ela, continuar exercendo o poder sobre ela. Então, isso já vem acontecendo em alguns países. Eu vou na Austrália, já tem o chamado Online Direct Democracy Party, que eles também já têm um sistema online através de celular, e também você pode entrar ali onlinedirectdemocracy.org. Eles têm um sistema eletrônico que os deputados, vereadores desse partido votam de acordo com a vontade das pessoas. Né? Lá eles têm uma cláusula de barreira que tem que ter uma maioria de pelo menos 70% dos votos, ou seja, quando é 70% ou mais, o deputado vai votar de acordo com a vontade das pessoas. Tem um outro partido aqui, que é na Suécia, o Direct Democraterna também faz isso. Nasceu em 2002, olha que loucura esse partido aqui, nasceu como um trabalho de sala de aula, exatamente como nós fizemos com o Observatório Social. Um professor de filosofia, ele falou o seguinte, uma sala de alunos assim, pessoal, vamos fazer um trabalho de filosofia nesse semestre? Vamos? Qual vai ser? Vamos eleger um vereador aqui na nossa cidade. Eles pegaram os alunos, que já tinham 17 anos, já podiam ser eleitores, 16, 17 anos, pegaram os alunos e viram, vamos fazer um mandato compartilhado. Criaram um sitezinho na internet, eles todos se cadastraram e começaram a fazer uma campanha eleitoral dentro da disciplina da graduação de segundo grau. E eles fizeram com tanta empolgação, os pais se envolveram, os parentes se envolveram, que eles realmente conseguiram trazer todas as pessoas para votar. E uma das meninas, que era a cabeça de chapa, vamos dizer assim, se elegeu
de Valentuna, ela foi prefeita daquela cidade através do sistema de mandato compartilhado. E a lógica era exatamente essa. Quando ela era vereadora, ela, antes de votar em qualquer proposta legislativa, ela entrava dentro do site, via a maioria dos votos das pessoas, falava, o feedback das pessoas, eu vou votar dessa forma, agora eu vou votar daquela forma. O cidadão, o que ele pensa? Nossa, eu prefiro muito mais um vereador desse do que um que dá as costas para mim depois que vai entrar. Então, assim, é de uma potência enorme, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de garantia do controle social, só que tem um problema. Você, como vereador, vai perder o seu poder. Só que, olha só que loucura, é como o cara do Uber, é como o cara do Airbnb, essas pessoas têm que estar dispostas a sacrificar o poder, porque o poder não pertence ao político, o poder pertence ao povo. E isso aqui faz com que devolva ao povo o poder. É comprometimento, certo? Né? E se tu quebrar esse comprometimento, tu nunca mais se elege para nada. Daí alguém sempre me perguntava, vem cá, Léo, agora tu me explica, se a rede falar para tu votar dessa forma e os teus co-deputados falarem para tu votar da outra forma, o que tu vai fazer? E eu vou votar de acordo com os co-deputados, eu vou contra o meu partido, eu vou a favor dos co-deputados, porque se tu não fizer isso, tu quebra o que é mais fundamental, que é o poder pertence às pessoas. Não ao partido. Os partidos, eles são formas organizacionais de viabilizar a democracia, certo? Mas eles não são a democracia, eles são só uma forma de fazer isso. É claro que, né, dentro da rede nós temos uma vantagem sobre os partidos que a gente tem no nosso estatuto, que 30% dos nossos candidatos podem ser candidatos independentes. Vocês já leram o estatuto da rede? Então, dentro de uma lógica como essa, a rede permite que um candidato que se apresente como candidato independente possa votar contra a vontade do partido, mas desde que de acordo com aqueles